Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com o problema de mistura. Para isso, eu vou adotar aqui o exercício, que está na página 29 do livro do Bazará. É um problema um pouco mais completo, vamos dizer assim, que vai contemplar todos os recursos que nós aprendemos até o momento. Tá? Então, esse aqui é o modelo que eu fiz, baseado no exercício, então é o modelo final. Então eu vou explicar como que eu cheguei nesse modelo e depois nós vamos fazer a modelagem também no Seplex, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui um problema. Então existe uma fábrica que produz 3 tipos de produtos, que é ração para gado, ovelha e galinhas. Então aqui produtos eu determinei chamar produtos aqui de J, são 3 produtos. Esses produtos são feitos a partir de 4 ingredientes, que é milho, calcário, soja e farinha de peixe. Então, que são, para fazer esses produtos eu uso 4 ingredientes, que eu estou chamando de I. E cada ingrediente eu vou avaliar 4 nutrientes, que é vitaminas, proteínas, cálcio e gordura bruta, que eu estou chamando aqui os nutrientes de K. Tá? E já criei aqui uma variável A e K, que é o quê? A quantidade de nutriente K por quilograma do ingrediente I. Tá bom? Então aqui tá também as proporções, tá? De quanto que a gente tem de cada nutriente por quilograma dos ingredientes aqui. Outra informação é que a fábrica foi contratada para produzir 10 toneladas de ração para gado, 6 toneladas de ração para ovelha e 8 toneladas de ração para galinha. Então a gente tem aqui as demandas de cada produto e eu chamei a demanda aqui de J. Demanda, J é os produtos que a gente determinou no slide anterior, então demanda de cada produto, tá? Existe uma restrição da quantidade disponível aqui de ingredientes, então os limites são, eles têm disponível 6 toneladas de milho, 10 toneladas de calcário, 4 toneladas de soja e 5 toneladas de farinha de peixe. Tá? Então, eu chamei aqui de suprimento do ingrediente aqui, esses são os limites disponíveis. E aqui temos o preço do quilograma de cada ingrediente. Então, o quilograma do milho é 20 centavos, o calcário 12 centavos, soja 24 centavos, farinha de peixe 12 centavos. Eu estou chamando o custo aqui do custo I, CI, que é o I é o ingrediente, então o custo de cada ingrediente. Outra informação importante aqui é que cada produto, ração para gado, de ovelha e galinha, deve ter um limite mínimo aqui de cada nutriente. Então deve ter, por exemplo, gordura bruta deve ter no mínimo 4 na ração para gado, no máximo 8. Então a gente tem que respeitar esses limites aqui também dos nutrientes. Tá? Então, vamos fazer o modelo. Então, as nossas variáveis de decisão é determinar a quantidade de cada ingrediente que vai ser utilizado para a produção do produto J. E a nossa função objetivo é escolher esses ingredientes de forma a minimizar o custo de produção. Então a gente tem aqui o custo do ingrediente e a gente vai determinar quanto de cada ingrediente a gente vai estar utilizando na produção desses produtos aqui. Então a gente tem um somatório aqui, olha, I pertence a esse conjunto aqui I, que são os ingredientes, que são 4 ingredientes. Se a gente fosse usar o range, por exemplo, poderia ser de I variando de 1 a 4, por exemplo, Então, eu vou ver aqui, por exemplo, quando for o ingrediente 1, por exemplo, quanto que eu uso no produto na ração para gado, quanto eu uso na ração para ovelha e quanto que eu vou usar na ração de galinha, E assim sucessivamente, tá? E aqui o custo de cada ingrediente. Então, agora a gente vai avaliar as restrições. Então, a gente já viu aqui as restrições, função objetivo, e aqui as restrições. Então, a gente tem a restrição de a demanda que a gente tem que atender, Então é o seguinte, para todos os produtos, que o J a gente falou que era produto, a gente vai avaliar o ingrediente, por exemplo, produto 1, o ingrediente tal tem que ser igual à demanda que a gente, para esse produto, a demanda que a gente vai ter que atender. Aqui é uma restrição dos suprimentos, porque a gente não pode, a gente tem um limite lá de ingredientes disponíveis, e aqui a restrição para a gente respeitar o limite mínimo e máximo dos nutrientes. Tá? Eu vou explicar essas restrições melhor no modelo, que eu acho que fica mais fácil. Então aqui a gente tem um modelo completo, como eu falei, então a gente está minimizando o custo aqui, e observando aqui quanto de cada ingrediente a gente vai usar para fabricar os produtos.
Aqui, olha, a demanda do produto, então a gente vai, né, para todo produto aqui, eu vou ver quantos ingredientes que eu vou usar para fazer esses produtos e essa produção tem que ser igual à demanda, né? A gente viu no vetor e assim sucessivamente. Bom, então vamos fazer o modelo aqui e aí vai ficar mais claro, talvez para vocês entenderem esse modelo. A diferença aqui é que eu utilizei conjunto nesse símbolo de para todo, então aqui eu vou avaliar todos os produtos, então produto 1, que é a ração de gado, depois produto 2, que é a ração de ovelha, depois produto 3, que é a ração de galinha, né? Então, por exemplo, ração de gado, né, quando o J for 1, eu vou avaliar depois o ingrediente, né, que pertence ao conjunto I aqui, quanto de milho vai na ração para gado, depois quanto de calcário eu vou utilizar na ração para gado, quanto de soja, quanto de farinha de peixe, né? Depois eu pulo para o produto 2, que é ração de ovelha, quanto que eu uso de milho na ração de ovelha, quanto que eu uso aqui, quanto que eu uso aqui, né? Isso tem que ser igual à demanda do produto, vamos dizer assim, em termos de volume, né? Então vamos lá começar a fazer o modelo. Eu já estou com o Seplex aberto, né? Aqui eu vou clicar no nosso projeto, né, inicial e vou criar um novo modelo, tá? Esse modelo aqui eu vou chamar de aula 6 e vou criar também aqui um arquivo de dados, né? Novo, dados, que eu também vou chamar de aula 6, tá? Bom, aqui eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de começar pelo modelo, nós vamos, como a gente aprendeu, né, na última aula, nós vamos agora separar aqui, né, os dados, né, da instância do problema aqui, e nós vamos então começar pelos dados, tá? Bom, as primeiras informações que a gente tem aqui, né, são o número de produtos, os ingredientes e os nutrientes, né? Então, vamos lançar esses dados, tá? Aqui eu não estou preocupado com o tipo de dados nem nada, só vou lançar os dados, né? Deixa eu fechar essas outras guias aqui, que depois vai ficar fácil da gente visualizar os dois. Então, eu vou escrever aqui, olha, primeiro, produtos, né? Vou criar uma string com o nome de produtos. Os produtos que eu tenho aqui são ração, né, de gado. O segundo produto, ração de ovelha. Então, eu não vou estar utilizando range, vou estar utilizando strings, tá? Para a gente variar um pouco aqui. Ração de ovelha e ração de galinha. Ração galinha. Fecho chave. Ponto e vírgula. Opa, faltou. Aqui. Agora vamos criar o nosso segundo vetor aqui, olha. Então a gente já declarou os produtos, agora eu vou declarar os ingredientes, né? Então, ingredientes que vão ser milho, calcário, soja e farinha de peixe. Nossa terceira string vai ser agora declarar os nutrientes, né? Nutrientes, abro chave, primeiro aqui, vitaminas, proteínas, cálcio e gordura bruta. Tá? Então, às vezes, como eu disse, né, na videoaula anterior, fica mais fácil às vezes a gente declarar, lançar os dados, né, de entrada no nosso modelo, depois a gente começa a fazer o modelo, tá? Então a gente já declarou aqui os produtos, os ingredientes e os nutrientes.
próxima informação que a gente tem é a demanda, né? Então, vamos ver aqui, a gente viu lá que a gente tem uma demanda para cada produto, então vou entrar com os dados aqui, vou criar uma variável que chama demanda, vai ser igual aqui, vamos declarar esse vetor, né? Então, é 10 toneladas, vou pôr aqui 10.000, 6 toneladas do produto 2 e 8 toneladas do produto 3, né? Então, são 3 produtos, a gente declarou aqui a demanda de cada produto, tá? Então, declaramos aqui também esse vetor. A outra informação que a gente tinha é a capacidade de fornecimento, né? Vamos ver aqui a capacidade de suprimentos que a gente tem de cada ingrediente, tá? Então, vou pôr aqui, vou chamar isso aqui de capacidade, né? Vamos criar um vetor aqui, então a capacidade para o ingrediente 1 são 6 toneladas, para o ingrediente 2 são 10 toneladas disponíveis, ingrediente 3, 4 toneladas e o ingrediente 4, 5 toneladas. Agora nós vamos declarar aquela variável A que a gente tinha visto, né, que seriam podemos declarar os custos agora, né, que é mais fácil. Então vamos declarar aqui o custo de cada ingrediente. Então aqui eu vou criar uma variável com o nome de custo, que vai ser igual. Então o custo do ingrediente 1 é 20 centavos, do ingrediente 2, 12 centavos, ingrediente 3, 24 centavos, ingrediente 4, 12 centavos. Tá? Agora, deixa eu ver se a gente vai declarar aqui também aquela variável que eu tinha chamado de A, né, que é a quantidade que a gente tem aqui de nutrientes em cada ingrediente, tá? Então, vou chamar aqui a variável de A mesmo. E aí nós vamos determinar o seguinte, quanto de cada nutriente, desses 4 nutrientes aqui, a gente tem em cada ingrediente, né? Então, a gente vai declarar aqui as linhas e colunas, né? Então, primeiro as linhas. Então, o primeiro ingrediente, que é o milho, né? Eu vou ter 8 de vitamina, vou fazer uns espaços aqui só para a gente organizar depois. A gente vai ter 10 de proteína, 6 de cálcio e 8 de gordura, né? Então, a gente declarou a primeira linha, tá? Como a gente coloca vírgula para descer para a próxima linha, aqui eu vou colocar um comentário só para ficar fácil. Então, a linha está sendo ingrediente 1, né? E as colunas estão representando aqui os nutrientes. Então, aqui são comentários, tá? Isso aqui não faz parte da entrada de dados. Se você não quiser colocar o comentário, não tem problema. Então, aqui é como se fosse nutriente 1, nutriente 2, nutriente 3 e nutriente 4, tá bom? Então, vou para a segunda linha da nossa matriz aqui, que vai ser o ingrediente 2, que é o calcário, né? Então, o calcário ali na tabela está 6, né, de vitaminas, 5 de proteína, 10 de cálcio e 6 de gordura bruta, tá? Então, declaramos aqui, então, vou pôr um comentário também, o ingrediente 2, tá? E assim sucessivamente, tá bom? Vou só declarar o restante. Então, 10, 12, 6 e 6. Esse aqui vai ser o ingrediente 3, 23. E aqui vai ser 4, 8, 6 e 9. Vamos só ver aqui, eu vou fechar então essa matriz, ponto e vírgula, né? Para fechar. Vamos só ver se está certinho ali com a tabela, né? Então a primeira coluna aqui é 8, 6, 10, 4, 10, 5, 12, 8
6, 10, 6, 6, 8, 6, 6, 9, né? Então a gente declarou aqui a quantidade de nutrientes em cada ingrediente, né? Então aqui o ingrediente 4, beleza. Bom, outra informação que falta a gente declarar aqui, que vão ser entradas de dados, são os limites, né, de nutrientes para cada produto, tá? Aqui nós vamos declarar separadamente o limite inferior e o limite superior. Então vou criar uma variável que eu chamo limite inferior, tá? Nós vamos criar aqui uma matriz também, onde a primeira matriz vai ser do produto 1. Então aqui, ó, produto 1, o limite inferior é 6 de vitamina, 6 de proteína, 7 de cálcio e 4 de gordura bruta, tá? Então aqui eu declarei o produto 1, né? A linha é o produto e a coluna vai ser os nutrientes. Então aqui é como se fosse nutriente 1, nutriente 2, nutriente 3, nutriente 4, tá? Então vamos para a segunda linha aqui, que vai ser o produto 2, né? A gente está representando aquela matriz ali. Então produto 2, o mínimo, né? É 6 de vitamina, 6 de proteína, 6 de cálcio e 4 de gordura. Aqui, terceiro produto, o mínimo é 4 de vitamina, 6 de proteína, 6 de cálcio e 4 de gorduras. Então aqui a gente fecha a matriz. Ok. Agora vamos para o limite superior, tá? É a mesma coisa, né? Eu vou fazer aqui o primeiro produto, limite superior é infinito, então a gente vai escrever, a gente aprendeu isso aqui nas primeiras aulas, infinity, é infinito, também é infinito, quer dizer, não tem limite, né? Pode ser o tanto que quiser, e aqui no produto 4 é 8, né? Então, essa primeira linha aqui é do produto 1, aqui esqueci de pôr um comentário, né? Produto 3, né? Que é como se fosse a ração, o produto 3 é a ração de galinha. E aqui, só para a gente apresentar de novo, são os nutrientes, né? Então, nutriente 1, nutriente 2, nutriente 3 e nutriente 4. Então, limite superior, né? O máximo que pode ter de cada nutriente, né, na formulação dessa ração aí. Então aqui, para o produto 2 também, o limite máximo é infinito, né? Infinity, infinito, e aqui 8. 2. Aqui o limite máximo para a ração de galinha de vitamina é 6. De proteína infinito, de cálcio também infinito e de gordura bruta também é 8. Tá? Então aqui a gente fechamos aqui. Então nós declaramos todas as informações do nosso modelo inicial, né? Que a gente tinha visto lá, tinha explicado inicialmente. Então nós declaramos aqui, são, né, 3 produtos, 4 ingredientes. Cada ingrediente, a gente vai avaliar 4 nutrientes. Temos a demanda, temos a capacidade aqui de fornecimento de cada ingrediente, temos o custo do quilograma de cada ingrediente, temos aqui, né, a proporção aqui de nutrientes em cada ingrediente e temos os limites inferior que tem que ter de nutrientes em cada, né, ração, e o limite superior, o máximo que pode ter desses nutrientes, né, em cada ração. Então a gente já tem os dados, agora a gente vai fazer um modelo. Bom, eu vou colocar isso aqui em paralelo para a gente visualizar as duas telas. Então isso aqui é só os nossos dados, né? A gente criou um arquivo de dados chamado aula 6 e agora eu vou trabalhar no meu modelo aqui. Eu vou deixar aqui os dois visualizando em paralelo
Mas agora nós vamos fazer o nosso modelo, né? Efetivamente. Então vamos lá. Então, vou apagar esses comentários aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai inserir vai ser os índices e parâmetros, né? Então, um pouquinho parâmetros. Então, a primeira coisa foi uma string que a gente criou. Essa string tem o nome de produtos, né? E a gente está puxando esses dados aí de um arquivo de dados. Então, por isso que eu coloquei aqui 3 pontinhos, né? A próxima string que a gente criou foi de ingredientes. Os dados também a gente vai puxar do arquivo de dados, que está aqui do lado, né? A gente já tem declarado os dados. Agora eu vou criar uma string para nutrientes. E vou puxar essas informações do arquivo de dados também, tá? Agora, a gente pode... a gente vai fazer a declaração aqui dos outros dados. Então, tem a demanda, essa demanda, né? A gente vai falar float, demanda, é demanda do quê? Demanda dos produtos, né? Então, demanda dos produtos é igual 3 pontinhos que a gente está puxando aqui. Então, aqui, ó, demanda, quando o produto for 1, né? Vai ser de 10 toneladas. Quando aqui for 2, vai ser de 6 toneladas, né? E os produtos estão aqui, que é ração para gado, então, 10 toneladas, a ração de ovelha 6 toneladas, né? E a ração de galinha 8 toneladas. Agora, a gente vai declarar aqui as capacidades, né? Então, float, capacidade, só que agora é dos ingredientes, né? Então, capacidade de fornecimento, né? Dos ingredientes, nós vamos puxar do arquivo de dados também que está aqui. Então, é o máximo que eu tenho de cada ingrediente, né? Milho tem disponível 6 toneladas, calcário 10 toneladas, e assim sucessivamente. Nós também temos que declarar o custo, né? Então, float, custo, né? Desses custos de cada ingrediente, dos ingredientes, né? E também vamos puxar do arquivo de dados, tá? Então, a gente poderia ter começado a fazer o modelo e depois colocar os dados, ou então você já coloca os dados aqui, né? E depois começa a fazer o modelo. Aí cada um faz a sua opção. Outra informação que a gente declarou aqui é a quantidade de nutriente em cada ingrediente. Então, vou pôr aqui float, né? A. Então, é o seguinte, ó. Temos aqui o ingrediente, ingredientes, né? E aqui, então a linha está representando os ingredientes e a coluna está representando os nutrientes, tá? E nós estamos puxando esses dados também do arquivo de dados. Agora temos aqui que declarar os limites, né? Inferior e superior. Então aqui float. Existem outras maneiras também de fazer a modelagem, né? Mas aqui só utilizando os recursos que a gente aprendeu. Então, limite inferior. Limite inferior do que, né? Do produtos, que vai ser as linhas, e coluna vai ser os nutrientes. Né? Igual 3 pontinhos que estou puxando do arquivo de dados. Float, limite superior, né? Produtos e nutrientes. Então, nós declaramos, né, todos os índices, parâmetros aí do nosso modelo. Agora, nós vamos declarar as variáveis de decisão. Então, vou colocar aqui... Bom, vamos fazer aqui, depois eu coloco o modelo para a gente visualizar. Então, aqui, ó, variáveis de decisão. Então, as variáveis de decisão, deixa eu só pegar o modelo geral aqui. As variáveis de decisão, então eu quero X, né, e J, lembrando que J é o produto e é o ingrediente, então nós vamos declarar aqui as variáveis de decisão, tá? Que vai ser devar, né, float positivo, eu vou chamar aqui a variável de decisão vou chamar de produção. Produção, então, primeiro lá do índice que a gente tinha visto, que é o ingrediente, deixa eu voltar aqui o modelo
só para vocês visualizarem. Então aqui, ó, ingrediente, depois produto, né? Então vou pôr aqui, ó, ingredientes, e aqui vai ser produtos, né? Então quero determinar a quantidade de cada ingrediente, né, em cada produto aqui. Deixa eu tirar esse modelo para a gente visualizar melhor. Então a gente declarou aqui, né, as variáveis de decisão. Agora vamos fazer aqui a função objetivo. Então a função objetivo, deixa eu ver se eu consigo deixar esse modelo aqui um pouco menor. Ops, vou deixar aqui, tá? Então a função objetivo vai ser o quê? Minimize, né? Minimizar. A gente tem aqui um primeiro somatório. Aqui eu já tinha explicado isso também, como a gente tem dois somatórios aqui na função objetivo. Então aqui, ó, o primeiro somatório é o quê? É dos ingredientes, né? E essa letra podia ser qualquer letra, mas é I ingredientes. Então é como se esse I ele vai variar, como ingredientes, né, são 4, ele vai variar de 1 a 4, né? Eu vou somar o I em ingredientes e também vou somar P em produtos, tá? E aí o que a gente vai fazer na função objetiva é o quê? É multiplicar o custo, né? Então aqui, ó, custo, no vetor custo do ingrediente I vezes a produção, que é a variável de decisão que a gente criou, produção, só um minuto, produção aqui do ingrediente I do produto P, tá? Que a gente acabou de criar aqui. Então é o custo do ingrediente I vezes a quantidade de ingrediente que usa para fabricar o produto P, né? Então, vezes a quantidade desse ingrediente que você vai estar utilizando para fabricar esse produto aí. Então, deixa eu tirar, deixa eu tentar aumentar isso aqui, para ficar melhor de visualizar. Um minuto. Tem que ficar assim para a gente conseguir enxergar, beleza. Agora, nós vamos começar a declarar as restrições. Então, a gente declarou a função objetivo. Agora, restrições, né? Essas restrições. E aí, nós vamos colocar aqui subject to, né? Subject to, abre chaves. E aí, a nossa primeira restrição aqui, olha, é para todo, né, produto. Então, para todo J em J, né, que J, né, era o vetor de produtos que a gente tinha criado, então eu vou criar for all, né? For all, P em produtos, então para todos os produtos, eu vou somar cada ingrediente. Então, quando for o produto 1, né, que é ração para gado, quanto de milho que vai na ração para gado, quanto de calcário, quanto de cada ingrediente que vai nisso aí, né? Então, eu vou somar I em ingredientes, tá? Quero saber quanto de cada ingrediente que vai nisso aí. E aí, então, a produção, né, que é a nossa variável de decisão, e, né, aqui o ingrediente tem que ser igual, dois iguais aqui, a demanda. Tá? Então, demanda de cada produto. Beleza? Então, essa restrição aqui basicamente é o seguinte, a gente tem que atender a demanda, né? Então, isso que a gente está fazendo. A próxima restrição aqui que a gente vai ter é a questão dos suprimentos, né? Que a gente tem um limite desses ingredientes. Então, aqui, ó, for all, para todo ingrediente e ingredientes, eu vou somar. Agora é o contrário, né? Eu quero avaliar quanto de cada ingrediente vai em cada produto. Então, fixo o ingrediente 1, por exemplo, milho, quanto de milho que vai na ração para gado, quanto de milho que vai na ração, né, para... só um minuto, ração para gado, ração para ovelha e ração para galinha, né? Então, aqui, ó, P em produtos, vou somar P em produtos, então vai ser o quê? Produção, né? E
P tem que ser menor ou igual à capacidade, né? Capacidade de fornecimento do ingrediente I, tá? Vamos para a terceira restrição, que vai ser agora os limites aqui, né? Inferior e superior dos nutrientes, tá? Então, vou colocar aqui, olha, for all, para todos os produtos, né? Produtos. Aqui, olha só, a gente tem dois índices, ó, para todo produto e para todo nutriente, né? A gente tem que fazer isso aqui. Então, você poderia colocar dois for all, ou então fazer igual a gente fez um soma aqui, ó. Então, para todo produto, né? Para todo P em produtos e para todo K em nutrientes, então vão ser os dois, como se tivesse três somatórios aqui, né? Eu vou somar os ingredientes. Então, olha só, sum I em ingredientes, então é como se tivesse três somatórios, né? Ingredientes, eu vou pôr aqui o A, que é a quantidade que tem de nutriente, né? Em cada, eu vou chamar aqui de K, né? Perdão, K, vezes a produção, né? Do produto aqui tem que ser maior ou igual o limite inferior, tá? Que é o produto aqui vezes o nutriente vezes a demanda do produto, né? Produto aqui. Bom, então a gente representou. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco mais, porque isso aqui fica grande, né? Aqui, deixa aqui. Agora vamos representar agora o limite superior, né? Então, para todo P em produtos e K em nutrientes, né? Eu vou somar os ingredientes aqui, né? Então, quanto que eu tenho de nutriente em cada ingrediente, vezes a produção, né? Quanto que eu gastei de cada ingrediente, né? Para fazer o produto, tem que ser menor ou igual ao limite superior, né? Da quantidade de nutriente que pode ter em cada produto, vezes a demanda do produto. Bom, então, nós representamos aqui todas, né? Já tem o nosso modelo, Chaves já está aqui, veja isso. Então, a gente está a ponto para rodar o modelo, né? Então, a gente já tem o nosso arquivo de dados, que a gente já tinha lançado os dados, esse é o nosso modelo, a gente já representou ele todo aqui. Lembrando que você pode comparar, a gente tem que fazer alguns exercícios para adaptar com essa forma de separar os dados aqui do modelo, né? Mas fazendo alguns exercícios depois vai ficando mais claro. Então, a gente tem o modelo, os dados, né? A gente está puxando o arquivo de dados e aqui a gente fez a modelagem conforme o nosso modelo geral aqui. Então, eu peguei aquele problema, né? Fiz um modelo aqui de somatório para representar aquele modelo, então tem a modelagem aqui, e a partir desse modelo a gente, né, fez aqui a modelagem no Seplex, tá? Então vamos rodar aqui para a gente ver os resultados e interpretar esses resultados aí. Então, para isso nós vamos criar um arquivo de configuração, que é a configuração de execução, também vou chamar de aula 6, né? E vamos arrastar aqui tanto o modelo quanto os dados, né, para o arquivo de configuração. E aí a gente já pode rodar, se não tiver nenhum erro aqui, ele vai dar para a gente o resultado. Posso tirar esses dados aqui, posso deixar numa guia separada, né, e tal. Vou
configurar a perspectiva aqui só para voltar ao padrão, para a gente ver as respostas. Então, olha só, a gente já tem aqui, né, a solução objetiva deu R$ 3.720, né, o mínimo que a gente vai gastar. E aqui a gente tem, né, qual que é a quantidade ideal para a gente vai usar de cada ingrediente. Eu fiz uma simplificação aqui dos resultados, só para a gente interpretar. Então, olha só, aqui a gente tem a função objetivo que foi 3.720, né? E se a gente pegar esses dados aqui, olha, né, que são os valores das variáveis de decisão que a gente teve, como é que a gente interpreta isso aí? Então, a gente vê ali, ó, que a gente vai gastar no produto 1, 1.346,15 quilos, né, do ingrediente 1, depois ingrediente 2, 2.500 quilos, ingrediente 3, 2.384 quilos, ingrediente 4, 3.769 quilos, né? E se você somar isso aqui, vai dar exatamente os 10.000, né, que é a demanda do produto 1, que é as 10 toneladas do produto 1, né? E aqui o produto 2, então a gente não iria usar o ingrediente 3 nem o 4. E aqui para fabricar o produto 3 não iria usar o ingrediente 1 e iria usar essa proporção aqui dos outros ingredientes, né, que vai dar as 8 toneladas que é a demanda. E se você somar também essa linha aqui, você vai ver que está obedecendo o limite que tem disponível de cada ingrediente, né? A gente pode observar aqui também, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. A gente tinha aqui a capacidade de suprimentos, olha, isso aqui é interessante também, depois a gente vai aprender a fazer análise de sensibilidade, mas a gente já pode avaliar aqui, ó, essa era a capacidade de suprimentos, então a gente usou todo o suprimento de milho, tudo que tinha de calcário disponível, soja, olha só, ainda sobrou 1.000 quilos, né, no estoque, e gastamos tudo que tinha disponível de farinha de peixe, tá bom? Uma outra forma de você analisar esses resultados, a gente vai estudar com mais detalhes depois, mas você pode, né, ampliar aqui a forma de resultados, ou vir aqui na guia de soluções, né, então, ou você pode também clicar aqui em cima, olha, visualizar os dados, né, você vai visualizar os dados em forma de planilha aqui, então você tem a forma de tabulação, tem aqui também já uma análise de sensibilidade, né, você já consegue ver alguns dados aqui, mas aqui ele fala, então, o milho, por exemplo, aqui, ó, o milho, ele foi utilizado na ração de gado, na ração de ovelha e na ração de galinha. Então, ele foi utilizado, quer dizer, ele não foi utilizado na ração de galinha. Então, foi utilizado essa quantidade e essa nessas duas primeiras rações, né? Então, você tem aqui os resultados, ou então você pode pegar essa matriz e fazer um tratamento dela também, tá? Bom, esse foi o nosso modelo, espero que tenha ficado claro. Se tiver qualquer dúvida, posta aí que a gente tenta esclarecer. Sugiro vocês fazerem, né, alguns exercícios. No livro do Whindersson também tem um outro modelo, um problema de mistura e um exemplo já, né? Tentem fazer o modelo. Não deixam de de curtir a página aí para a gente, né, continuar gravando. A gente vê que está sendo útil para vocês e a gente continuar gravando os vídeos, tá? Então, até logo.